O Produto Interno Bruto brasileiro registrou queda pelo segundo trimestre consecutivo e entrou em recessão técnica. Segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a queda foi de 0,1% no terceiro trimestre do ano em relação ao segundo trimestre. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com Gilberto Braga. Ele é economista e professor de finanças do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais no Rio de Janeiro e também da Fundação Dom Cabral, a quem eu agradeço demais pela participação. Gilberto, mais uma vez colaborando com a Jovem Pan News. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Prazer. Perfeito. Gilberto, a economia brasileira até esboçava, uma retomada, mas perdeu fôlego. E tem alguns problemas nessa caminhada. Inflação, desemprego, juros em alta, crise energética também no horizonte. Eu gostaria que você explicasse para o nosso público quais são as razões para essa retração. Na verdade, existia uma expectativa de que esse terceiro trimestre ele fosse o trimestre da redenção, de uma grande expansão econômica, porque os especialistas previam que seria o período em que nós teríamos uma cobertura vacinal muito ampla, o que de fato aconteceu, e nós teríamos, portanto, uma retomada da normalidade socioeconômica, com as pessoas se movimentando, o comércio funcionando, muitas um impulso grande de crescimento na economia brasileira. Entretanto, o calendário foi atropelado por uma antecipação das questões políticas eleitorais. Nós já temos, com pelo menos 6 meses antes da data prevista, uma campanha com candidatos à presidência da República e, como até foi comentado na matéria anterior, puxando a questão do equilíbrio fiscal como um ponto que vai se misturar com essa campanha eleitoral, que traz muita preocupação para os analistas, para as empresas, para os economistas. Ou seja, o governo vai gastar mais, é um ano eleitoral pela frente, e isso compromete a saúde das contas públicas por conta da tentativa de reeleição do presidente da República. Dentro desse cenário, o que nós vimos também uma deterioração do ambiente externo com relação a questões climáticas, com relação à queda das exportações. Esse PIB que foi divulgado hoje, que foi mencionado, de menos 0,1%, ele foi muito impactado por um crescimento negativo do agronegócio, e isso tem a ver com a queda das exportações, com esse comprometimento das questões de clima que atrapalharam as colheitas. Então, foi um trimestre relativamente frustrante e, nesse aspecto, a recuperação que se esperava, ela não se confirmou. Gilberto, muito boa tarde. Há pouco estávamos discutindo a aprovação em 2 turnos pelo Senado da PEC dos precatórios. A gente sabe que ela abre margem no exercício fiscal de 2022. Mas e nos anos seguintes, como o mercado está encarando essa PEC dos precatórios? O que pode acontecer até médio e longo prazo no Brasil? Olha, primeiro, há uma expectativa de que ela veio para ficar, né? A ideia da PEC dos precatórios, ela abre brecha para que você possa manter o Auxílio Brasil, né? Que é um novo programa assistencial do governo, já não há, num valor superior, no valor de R$400, como foi destacado. Ele é muito importante, sobretudo em momentos como esse, em que a gente observa um recrudescimento da pandemia a nível mundial, e certamente isso também vai acabar impactando no nosso país. Então, a projeção para frente, ela tem que ser feita no sentido de que ficou, de alguma maneira, recorrente abrir possibilidade de driblar o teto de gastos, ainda que com manobras contábeis, ainda que com respaldo legal, para que isso não se caracterize em crime. Então, isso é importante. Se, por um lado, se reconhece a necessidade, a urgência, todo o benefício que o Auxílio Brasil tem, por outro lado, se reconhece também o comprometimento das contas públicas para suportar tanta despesa. Então, nesse aspecto, isso prejudica as projeções
Isso cria um ambiente de maior imprevisibilidade, ou seja, a tomada de decisão de investimentos que gera empregos, que faz o país crescer e se desenvolver, isso afugenta o investidor privado e ele tende a ficar mais cauteloso e procurar ativos mais sólidos, ativos de renda fixa, com menos risco e maior garantia de remuneração. A hora certa, 3h26. Seguimos com a nossa entrevista, agora a pergunta de José Maria Trindade. Salve, eu queria dizer o seguinte, primeiro é sobre essa surpresa, que nem foi tanta surpresa assim com o fim da safra de soja, né? O recuo na agropecuária que acabou puxando. O Brasil, essa é a minha pergunta, ele é dependente mesmo, se transformou no país dependente do PIB agropecuário, ou seja, dessa âncora verde? Olha, Zé Maria, na verdade, o PIB agropecuário sempre foi importante historicamente para o Brasil. Ele sempre se coordenou com maior ou menor representatividade junto com os outros setores, com a indústria e com os serviços. Ultimamente, ele vinha sendo o setor de maior pujança, sobretudo desde o momento em que nós tivemos a pandemia, porque se criou um ambiente favorável para a exportação de commodities, que são os produtos basicamente exportados pelo Brasil, voltados para a alimentação. Então, com o mundo fechado, o mundo precisa continuar comendo. Então, quem produz alimentos como o Brasil encontrou um ambiente favorável. Esse ambiente também internacional favoreceu o fortalecimento do dólar e o empobrecimento da nossa moeda do real. Então, o nosso produto exportado passou a custar menos para quem compra no exterior. Então, isso também permitiu um crescimento do setor do agronegócios voltados para a exportação. O que aconteceu foi que não é que o exterior deixou de comprar, não é que os preços tiveram grande alteração no mercado internacional. O que houve foi uma quebra de safra por questões climáticas. Então, foi uma questão que não estava no radar. Se existia uma expectativa de uma safra menor, mas não uma safra que pudesse ser, de alguma maneira, tão afetada por questões de clima como acabou acontecendo. Pergunta agora de Amanda Klein. Gilberto, que indicadores nesse PIB a gente pode encontrar que deem sinalizações para o futuro, para 2022, e também outros indicadores que já se sabe, que são divulgados sempre na economia, que indiquem como será o PIB do Brasil em 2022? A conexão da Amanda Klein caiu. Gilberto, eu peço para que o senhor responda a primeira pergunta. Acho que o senhor pegou a primeira pergunta. Não, eu consegui entender, sim. Não tem problema, não. Na verdade, o que nós podemos verificar é que o ritmo de crescimento que se esperava para a economia, ele vem sendo revertido, ou seja, nós estamos tendo uma economia com uma performance pior, né? Então, nós chamamos isso de estagflação, é quando você tem a combinação de inflação, ou seja, aumento de preços, com aumento de taxa de juros, aí foi mencionado o crescimento da taxa básica, a Selic, e também nós temos uma geração de empregos muito aquém das necessidades, né, com desemprego alto, que ainda persiste no país, apesar dos resultados do início dessa semana terem sido positivos em termos de geração de empregos. Então, isso projeta que nós teremos um 2022 na mesma linha de 2021, ou seja, os analistas vêm piorando as projeções a cada momento. Nós, ao invés de termos notícias favoráveis para a economia, as notícias são sempre desfavoráveis, são sempre ruins, então isso vem fazendo com que as projeções venham caindo. Então nós teremos, em termos de inflação, um fechamento desse ano acima de 10%, e para 2022 uma inflação que se espera a metade da inflação de 2021, ou seja,
a velocidade do aumento de preços vai ser menor, mas ainda teremos um aumento de preços significativo para uma economia que já conviveu recentemente com 3,5%, 4% de inflação ao ano. Ainda teremos uma inflação maior do que esse patamar médio dos últimos anos. Teremos um PIB crescendo abaixo de 5% no acumulado de 2020. Os analistas projetam 4,78%, segundo a pesquisa Focus do Banco Central, e para o ano que vem um crescimento muito abaixo de 1%. Ou seja, essa expectativa para 2022 já foi muito maior e hoje se espera algo próximo de 0,5% para 2022. E uma continuidade do crescimento dos juros por conta dessa instabilidade fiscal. Hoje nós vamos pular aí de 9,25% no fechamento desse ano de 2020 para algo em torno de 11,25%, ainda com crescimento expressivo para desestimular a inflação. Então, é um quadro de economia relativamente positivo, mas muito aquém das expectativas do que se projetava e muito aquém das necessidades da economia brasileira por conta de tudo isso que nós estamos conversando aqui. 3h32, análises e comentários sobre a retração do Produto Interno Bruto brasileiro no terceiro trimestre, com Gilberto Braga, ele é economista e professor de finanças do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais no Rio de Janeiro e também da Fundação Dom Cabral. Muito obrigado por sua participação, Gilberto. Até uma próxima. Um abraço a todos.